Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar então sobre a perseguição dos cristãos no tempo do imperador Décio, que é por volta de 250. A terceira fase da perseguição contra a igreja, né? Então nós vimos aí basicamente três fases, né? Uma primeira fase que era esporádica, uma coisa que acontecia em uma cidade, outra não era pelo Império Romano inteiro, não havia uma perseguição sistemática. Quase sempre essas perseguições estavam ligadas a algum tumulto que era causado ali, e como foi em San Nero, como foram outras ocasiões. Então, essa é uma coisa mais pontual. Uma segunda fase vem depois daquela carta de Trajano, onde Trajano diz para não perseguir os cristãos e que se vierem e eles não se submetessem a honrar os deuses romanos, que aí sim poderiam ser executados. Então, ali é um período que é narrado também com episódios de crise, né, como teve os mártires de Lyon em 177. Então, temos ali no norte da África também alguns problemas, e você tem perseguições uma ou outra, mas ainda não sistemática. E nessa terceira fase, aí sim uma perseguição mais coordenada do Império Romano contra cristãos. E isso está ligado também com a ascensão do mitraísmo. O mitraísmo, logo depois, ali com Aureliano, nos anos 70, ele vai ser religião oficial do Império Romano, e ali o pessoal do mitraísmo, como tinha o cristianismo como grande rival, né, vai emplacar uma perseguição mais severa contra os cristãos, com o intuito de eliminar os cristãos da concorrência. Então, Dionísio de Alexandria, ele chama essa lei do imperador Décio, em 250, como uma lei terrível, capaz de fazer cair os eleitos. Isso está no Daniel Hobbes, na página 359. Cujo impacto fez sentir por todo o império. O que distingue essa fase é a política imperial de impor o paganismo em todo o império. A perseguição não ocorreria mais por simples reação às circunstâncias, como era lá da Carta do Trajano, em 112. Né? Agora era determinada pelo poder superior, como parte de um programa que abrangia o império todo. Embora a perseguição não tivesse o cristianismo como objeto exclusivo de perseguição, né? Outras religiões também eram perseguidas, né? Todos sabiam que essa era a grande religião que se opunha aos sacrifícios. Seus membros, portanto, seriam inevitavelmente identificados. O próprio Décio presidiu a execução do grande bispo romano Fabiano, talvez antes de emitir o decreto 250 lá para o império inteiro. Entretanto, poucos foram os cristãos que nessa época resistiram, como o bispo de Roma, Fabiano, e se tornaram mártires. A grande maioria acabou abdicando da fé cristã. O bispo de Paris, Denis, foi decapitado, assim como Saturnino foi amarrado a um touro. Alguns obtiveram liberos mediante suborno, outros ocultaram-se em suas casas e esperaram pelo melhor, ou fugiram para o campo. Muitos, porém, apenas cederam à pressão e sacrificaram os deuses. Daniel Hobbes também destaca a apostasia, a grande apostasia nessa época. Cipriano, ele relata o seguinte, de Cartago, né? Espalhou-se o terror entre todos os fiéis, e alguns dos mais considerados desertaram imediatamente. Uns é, invertidos em cargos públicos foram levados à apostasia por uma espécie de necessidade de sua função. Ou seja, o pessoal que ocupava cargo público e foi acusado de ser cristão, imediatamente, ó, esquece isso, eu quero manter meu emprego. Tá? Outros foram impelidos à deserção por serem parentes ou amigos e, quando chamados pelo nome, sacrificaram os falsos deuses. Temos chegar desfigurados e pálidos, embora parecessem dispostos a não sacrificar, a sua resolução era tão vacilante que mal pareciam vítimas prestes a serem imolados. Outros apresentaram-se descaradamente diante dos altares idolátricos e juravam em voz alta que nunca tinham sido cristãos. Quanto à multidão de fiéis, seguis esses exemplos, ou tentavam fugir. Observa o relato do Cipriano. O próprio Cipriano não desculpava aqueles que simplesmente tinham cedido ao medo. Daniel Hobbes, na página 368,
diz que depois de mais ou menos um ano, quando a perseguição cessou, o problema acerca do que fazer com os que haviam apostatado tornou-se uma questão importante da igreja. A igreja se dividiu, sobretudo no norte da África, entre os que estavam dispostos a perdoar e os que alegavam que a pureza da igreja não podia ser maculada por pecadores idólatras. Com o tempo, após amargos embates, a opinião mais branda predominou. Um concílio foi reunido em Roma em 251, por iniciativa de Cipriano, e estabeleceu um meio termo entre o rigor excessivo e as indulgências perigosas. Os que arrependessem sinceramente de sua traição seriam submetidos a numerosas penitências, após as quais lhes seria dada absolvição. Enquanto o bispo de Roma, Cornélio, concordou com a decisão, Novaciano, que aspirava ao cargo de bispo de Roma, radicalizou e opôs à decisão e se colocou como um líder do grupo intransigente. Depois de muita discussão, Novaciano foi expulso da igreja, vindo a formar uma igreja separada dos donatistas no norte da África, tendo morrido mártir na perseguição que se seguiu com Valeriano. Olha que coisa. O Edito de Décio, 250, é um dito que a gente não tem mais esse documento, foi perdido na segunda Polar, na página 99. O seu teor é conhecido apenas pelos documentos relativos à execução, prescrevendo que todos os cristãos do império deveriam, em um determinado dia, oferecer sacrifícios aos deuses. Essa nova lei era um assunto bem diferente da legislação anterior existente contra o cristianismo. Embora legalmente proscritos, os cristãos, lá, segundo a carta do Trajano, eles até então gozavam de relativa segurança sobre um regime que estabelecia claramente o princípio de que não deveriam ser procurados oficialmente pelas autoridades civis. O Edito de Décio era exatamente o oposto disso. Os magistrados eram agora constituídos inquisidores religiosos, cujo dever era punir os cristãos que se recusassem a apostatar. O objetivo do imperador, em uma palavra, era aniquilar o cristianismo, obrigando todos os cristãos do império a renunciar à sua fé. Um edito de Valeriano, publicado em 257, logo depois, foi dirigida contra o clero, bispos, padres e diáconos, que foram dirigidos sob pena de exílio para oferecer sacrifício. Os cristãos também foram proibidos, sob pena de morte, de recorrer aos seus cemitérios. Os resultados desse primeiro edital foram tão insignificantes que no ano seguinte, 258, surgiu um novo edital exigindo que o clero oferecesse sacrifício sob pena de morte. Nós não temos os originais desses editos de Valeriano, mas eles são mencionados por contemporâneos da época, segundo o Polar. Entre os mártires dessa perseguição de Valeriano estava o Papa Sisto II de Roma, o diácono Frutuoso, próprio São Cipriano de Cartago e São Lourenço, bem como outros bispos da África. A perseguição terminou com a captura, em 260, de Valeriano pelos persas. O seu sucessor, o Galieno, que foi de 260 a 268, revogou esse edito e restaurou aos bispos os cemitérios e locais de reunião. Tá? Tem um artigo aqui do James Thompson, que ele mostra que há registro histórico das leis de Délcio, Valeriano e Diocleciano de perseguição aos cristãos. Aí segue aqui o anexo. Essa perseguição de Décio, os bispos de Antioquia e Jerusalém foram presos e morreram no cárcere. Dionísio de Alexandria conseguiu escapar. Cipriano também escapou dessa primeira, do Décio, depois morreu com Valeriano. Alguns cristãos conseguiram certificados subornando os funcionários do governo. Em Cesareia, Orígenes, que eu tenho um vídeo falando sobre ele, foi preso e torturado. Acabou morto após ter sido solto da prisão. Os romanos consideravam ateus os que se recusavam a honrar os deuses. A desonra aos deuses era a causa atribuída a fomes, pestes e secas. Uma frase comum da época era: não chove por causa dos cristãos. A invasão dos godos pôs fim à perseguição de Décio.
Depois da perseguição, houve grande debate na igreja quanto ao que fazer aos cristãos. Aí vem a discussão entre Novaciano e a igreja, né? Cipriano tinha uma posição mais branda. Eusébio, sobre esse período, ele escreve o seguinte: houvera clemência dos imperadores para com os nossos irmãos, nesse período aí de passada essa fase de Décio e Valeriano. Né? Paulo de Samosata, bispo de Antioquia, foi também primeiro-ministro da rainha Zenóbia, foi acusado de fraudes e subornos. Um sínodo de bispos em 268, né, já passadas essas perseguições de Décio e Valeriano, né, condenou Paulo de Samosata, mas o pedido foi ignorado pela rainha Zenóbia. Somente quando Aureliano finalmente a derrotou, em 272, a decisão do sínodo pôde ser implementada. Muitos mártires cristãos foram enterrados juntos, sem que fosse possível preservar seus nomes. Provavelmente foram mortos em bandos, como diz Lactâncio. Nos epitáfios poéticos com que adornava as catacumbas, o Papa Damaso fala de certos sepulcros como estando abarrotados de mártires. No cemitério de Traço, ele canta os louvores de 72 cristãos mortos no mesmo dia. Isso está no Poe Alarde, na página 139. É isso, muito obrigado, então.